Bom, pessoal, então dando continuidade aí à discussão nossa a respeito do modelo CMMI, o CMMI na representação estagiada dele, que é similar à representação, a única representação do MPS-BR que também é estagiada, ele possui 5 níveis de maturidade. E aí existem algumas características inerentes a esses níveis de maturidade. Por exemplo, o nível inicial, na verdade, a gente diz que no nível inicial, na verdade, a empresa não possui um processo propriamente dito, né? Mas o desenvolvimento dessa empresa, o desenvolvimento dos projetos dessa empresa é caracterizado por um processo imprevisível, pobremente controlado, reativo. Quando a gente diz imprevisível, é aquela empresa no qual você dá uma estimativa de prazo e de custo e não consegue cumpri-la. Os requisitos têm muitas mudanças, eles não são definidos de maneira adequada. É, a empresa reage muito a efeitos negativos ao invés de se prevenir para eles, tá? Já no nível 2 aqui sim começa a implementação do modelo. O processo ele já é caracterizado pela existência de projetos que ainda podem ser relativamente reativos, mas a execução do projeto já é gerenciada, né? Então, quer dizer, esse nível de maturidade ele foca nos processos de gerência de requisitos, planejamento de projeto, monitoramento e controle de projetos, gerência de subcontratados, se aplicável, gerência de configuração, garantir a qualidade do produto e do processo. Então, a expectativa é que projetos que estão inseridos dentro desse nível de maturidade possam ser executados e possam ser gerenciados. Esqueci de citar medição e análise dentro desse nível de maturidade. Já no nível 3 de maturidade, começam a aparecer alguns processos do grupo de engenharia, alguns outros processos de gestão de projetos e algumas áreas de processo cujo objetivo é definir um processo para a empresa. Então, a ideia é que nesse nível de maturidade a empresa tenha um processo, desculpe, muito bem definido, tá? Que esse processo possa ser adaptado em função da característica do projeto que vai ser executado. Por exemplo, eu vou executar um projeto ah, que envolve a implementação de algum sistema para Android, né? Que vai ter uma interface web também. Então eu posso definir o meu processo, colocar ou retirar algumas atividades em função do tipo de projeto que vai ser executado. No quarto nível de maturidade, o objetivo é que os projetos possam ser gerenciados quantitativamente. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? No nível de maturidade 2, existe uma primeira iniciativa de definição de um plano de medição que esteja alinhado aos objetivos de negócio da organização. Então, para cada processo definido dentro da organização, gerência de requisitos, gerência de projetos, gerência de configuração, garantir a qualidade do produto e do processo, e eu vou definir indicadores e eu vou começar a coletar medidas e começar a criar um modelo de medição e análise. Tá? Para quê? Para que as ações da gerência de projetos sejam tomadas com base na coleta dessas medidas e na análise desses indicadores. Tá? Já no nível 3 de maturidade, eu já tenho um processo muito mais definido e vão entrar novas áreas de processo. Eu novamente vou definir um conjunto de medidas, vou coletar essas medidas, vou gerar indicadores, vou tomar decisão com base nesses indicadores, mas esses indicadores, muitas vezes, eles ainda vão estar variando dentro de uma amplitude muito grande. O objetivo do nível 4 de maturidade é conhecer esses indicadores e tentar estabilizar os indicadores mais importantes para que eu possa gerenciar o meu projeto quantitativamente. Então, a ideia é que alguns processos sejam medidos e controlados a partir do nível 4.
O nível 4 ele tende a trazer muito mais previsibilidade para os resultados dos projetos da organização. Tá? E por fim, o foco do último nível de maturidade é na melhoria contínua do processo. Tá? Então, essa é a representação em estágios, e esses são os principais objetivos da representação em estágio. As áreas de processo que compõem cada nível de maturidade, eles estão nesses slides aqui, eu já falei no último vídeo nosso a respeito do CMMI, ok? Bom, ainda a respeito da representação estagiada por níveis de maturidade, o modelo está orientado conforme essa figura. Existem vários níveis de maturidade, tá? O nível 2, por exemplo, ele é composto por um conjunto de áreas de processo, que eu já falei agora há pouco, né? Gerência de requisitos, gerenciamento de projeto, planejamento de projeto, monitoramento e controle, medição e análise, garantia da qualidade, gerência de configuração e gerência de subcontratados. Cada área de processo possui um conjunto de objetivos específicos, um ou mais, tá? Esses objetivos específicos têm um conjunto de práticas específicas. O que é requerido no modelo é atingir os objetivos específicos. Se eu atinjo os objetivos específicos de uma área de processo, eu atendo a área de processo. Aí eu também tenho que atender os objetivos genéricos que são comuns a todas as áreas de processo de um dado nível de maturidade. Tá? Os objetivos genéricos a gente não comentou muito. Esses aqui são alguns objetivos genéricos, eles também têm práticas genéricas, tá? Então são aspectos mais gerais do modelo que devem atender a várias áreas de processo. O desenho do CMMI, a representação, né, de todos os elementos, de todos os conceitos do CMMI, são bem parecidos com o desenho do MPSBR, tá? Porque os elementos são muito parecidos. Eles vieram, todos eles, da ISO 12207 também, tá? Bom, existe então uma outra representação, que é a representação contínua. A única diferença é que existe um agrupamento dessa representação das áreas de processo, tá? Dentro dessas categorias, categoria de gerência do processo. Então, todas essas áreas de processo, elas têm o foco em melhorar a definição do processo da empresa em si. Então, quer dizer, foco no processo organizacional, definição do processo organizacional, treinamento organizacional e por aí vai. Existe um conjunto de processos de gerência de projetos, planejamento, monitoração e controle, enfim, e alguns outros, tá? Percebam que esses processos estão em diferentes níveis de maturidade. Se a gente fosse avaliar, se a gente fosse enquadrá-los dentro da representação estagiada, que não é esse o caso, tá? Processos de engenharia, que eu já citei alguns slides atrás, e os processos de apoio, tá? Que eu cito com maior frequência, porque já no nível 2 de maturidade do CMMI eu tenho alguns processos de apoio, garantia da qualidade, gerência de configuração, medição e análise, tá? E tem alguns processos de engenharia, como gerência de requisitos, e processos de gerência de projetos, como planejamento e monitoramento e controle de projetos. A melhoria da capacidade é definida pelo CMMI com 6 níveis de capacidade, e cada nível está associado a um objetivo genérico. Eu não vou entrar muito em detalhes da representação estagiada, porque ela é menos utilizada hoje em dia. Então eu vou deixar o nosso tempo para a gente se utilizar, para a gente se aprofundar no modelo de maturidade que é o MPSBR. Tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar a respeito do CMMI é isso. A gente vai falar um pouco a respeito agora do projeto SPICE, da ISO IEC 15504, que é um metamodelo para definição de processo de avaliação. E aí a gente vai discutir um pouquinho o modelo de avaliação do MPSBR, e aí eu começo a me aprofundar nos processos do MPSBR. Então fico por aqui, um abraço, até logo.